para viver o que Deus disse que você viveria. Mas por que você não está vivendo? Porque tu tens deixado sua vida ser governada pelos seus sentimentos. Eu vou reproduzir uma palavra agora e você vai repeti-la após mim. E isso será libertador para nós aqui. Porque tudo que você verbaliza, você ressignifica. Ouça isso. Bote a mão no seu coração. E diga comigo, a fé. Diga, a fé. Não sente. É isso mesmo. Diga, a fé. Não sente. Bote um indicador na cabeça agora. E diga, a fé. Sabe. Coração, diga, a fé. Não sente. A fé. Sabe. Deus está dizendo, você precisa de uma fé que saiba mais. Ao invés de uma fé que só sobrevive enquanto sente. O culto está acontecendo, você tem fé. Mas daqui a pouco o culto acaba, segunda-feira você dá de cara com uma palavra ruim. Cadê a fé? Já não tem mais. Porque a sua fé depende de amparo sentimental toda hora. Depende toda hora de alguém cantando, adorando, tocando, te incentivando, pregando. Na hora que está na igreja, parece que a tua fé está lá em cima daquela torre. Mas depois que termina, acabou. Parece que você lembra do que você sente e então volta a ser governado pelos seus sentimentos. E você diz assim, Camila, então como é que eu resolvo isso? Ele está dizendo, ei, resolva isto com a palavra. Esses dias eu ministrei sobre isso e Deus está me direcionando a falar sobre isso. Aqui nesta noite, nós gastamos muito tempo espiritualizando aquilo que Deus já nos mandou executar. Muitas vezes nós passamos e gastamos dias e dias da nossa vida fazendo isso. E todas as vezes que eu falo isso, eu não tenho como não mencionar 2 Reis, capítulo de número 4. Quando nós vemos quando nós vemos a viúva indo até Eliseu e dizendo, meu marido, teu servo morreu, agora o credor está à porta a levar-me os meus 2 únicos filhos como pagamento de uma dívida. Ele diz assim para ela, declara-me o que tens em casa. Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. É o suficiente, falamos sobre isso ontem. Ele diz assim, entra no quarto, pede vasos emprestados aos teus vizinhos, não poucos, mas muitos. Depois fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Ele diz assim para ela, e derrama. Qual é a palavra de ordem? Derrama. Vem, gente, qual é a palavra de ordem? A palavra que Deus entregou foi qual? Derrama o azeite da botija sobre os vasos. E foi o que ela fez. O texto diz que ela começou a derramar o azeite da botija dentro dos vasos. E aonde havia multiplicação? No fio do azeite. Por quê? Porque o profeta disse derrama. Então Deus só ia multiplicar depois que ela obedecesse. E a obediência não estava em segurar a botija com uma mão e o vaso na outra mão. A obediência estava em derramar aquilo que estava dentro da botija. Por isso o profeta disse, entra e derrama. Ele não disse entra e ora. Ele disse entra aí. Mas se é a geração de hoje, a gente pega a botija quando a gente vê a quantidade de vaso. Com a boca aberta, enorme. Olha para o tamanho da botija, para o tamanho dos vasos. Olha para o tamanho da botija, olha para o tamanho dos vasos. A gente lembra, eu estou debaixo de uma palavra. Porque a palavra dele foi, entra e derrama. Então vamos lá, nós estamos debaixo de uma? De uma? E nós começamos em Gênesis para você entender que a palavra de Deus é suficiente. Amém? Amém? Então veja bem. Se estamos debaixo de uma palavra e ele disse derrama, você tem que entrar e derramar. Sim ou não? Sim. Mas a geração de hoje vê o tamanho da botija, vê o tamanho dos vasos, vê o tamanho da provisão, vê o tamanho da necessidade, vê o tamanho do varejo e vê o tamanho do atacado. A ordem foi? Só que a geração de hoje entra no quarto e diz assim, Senhor, eu quero te apresentar esta botija, porque eu creio que tu tens poder de multiplicar o azeite. E a gente fica ali fazendo uma oração bonita. E enquanto a gente ora, não acontece? Não, vamos lá, sem hipocrisia. A oração é bonita, a gente está orando com a maior fé. Deus, tu podes, chora, fala em línguas, com a maior fé, mas não acontece? Não acontece? Porque Deus reage à sua... Deus reage à cor da minha pele? Deus reage à quantidade de lágrimas que saltam nos meus olhos? Presta atenção, não estou dizendo que Deus não é sentimental, eu só estou dizendo que sentimentalismo não move a mão de Deus. O que move Deus é fé. E que fé é essa?
Fé na palavra. E a palavra foi entre ora? Foi, gente? A palavra foi entra aí? Traga isso agora para a sua vida. Quantas coisas Deus já te mandou fazer. Mas você gasta tempo espiritualizando. Para quê? Para maquiar a incredulidade. Que está ali. E é ela que impede a palavra de se manifestar. Mas o que a gente faz? Não posso fazer isso, porque eu sou crente, porque eu sou batizado no Espírito Santo com fogo, porque eu subo o monte, porque eu sou ungida, porque eu sou mulher de Deus, porque eu estou no ciclo de oração. Então eu não posso ser incrédulo, eu preciso ser crente. Aí de vez de confessar a incredulidade sincera, passa a vida inteira orando e maquiando uma fé falsa. Aí está debaixo de uma palavra, mas não vive o cumprimento. Dá glória a Deus que desce mais fácil, vai, dá glória a Deus. Aí a gente fica ali maquiando, espiritualizando, o que na verdade Deus mandou executar. E você acha que isso é mover-se de compaixão diante de Deus, para que Ele se mova de compaixão diante de nós? Não, irmão, isso é desobediência. Sabe por quê? Obedecer a Deus não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando. Isso é obediência para Deus. Mas se não há certeza de palavra, não há manifestação verdadeira de fé. Então é por isso que o milagre não acontece. Tem fé? Tem. Tem palavra? Tem. Mas na hora de manifestar, ou seja, na hora de executar, a gente prefere gastar tempo espiritualizando, porque não tem fé para fazer o que Deus já mandou. Você está debaixo de uma palavra? Se você está debaixo de uma palavra, ouça isso. Não use o tempo que você deveria estar fazendo, espiritualizando, porque isso não vai mover a mão de Deus. É tempo de orar, bota a cara no pó. É tempo de buscar, se consagra. É tempo de fazer jejum, renuncia. É tempo de espiritualizar, anda com a antena ligada. É tempo de você viver em oração intercessória do lado de dentro da mente o tempo todo. Então fica com a tua antena na frequência certa. Agora, na hora que Deus liberar a ordem, não espiritualiza, executa. Na hora que Deus liberar a ordem, não fica esperando, vai lá e faz. Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro da quantidade de gente que Deus já ungiu para curar, da quantidade de gente que Deus já levantou para salvar vidas, da quantidade de gente que Deus já colocou o ministério da palavra no coração. Mas na hora de executar, você gasta tempo dizendo, Deus me unge. Quantos homens e mulheres Deus já disse, tu vais impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você vê o enfermo, o coração está queimando. Você vê um mendigo na rua, tem vontade de abraçar, mas você não manifesta a palavra. Por quê? Porque você fica ali espiritualizando, Deus me unge que eu vou lá tocar, me dá poder que eu vou lá fazer. E Deus está dizendo, unção eu não te dou mais não, unção eu te dou desde o dia que eu te conheci. Eu vou começar a te dar coragem. Por quê? Porque está na hora de você executar. Está na hora de você fazer. Mas a gente não faz. E aí eu pergunto, por que não faz? E tu dizes, deve ser porque eu não tenho fé. E por que não tem fé? Porque tu não tens consciência da palavra. Porque quando você sabe que está debaixo de uma palavra, irmão, fé não é sentimento, fé é a constatação de algo que eu creio. Se tu lê, tu crê. Se tu ouve, tu crê. Se isto que tu ouves é verdade, instintivamente quase, isto vai manifestar a fé que você precisa ter. Então, na verdade, não falta fé, o que falta é palavra.